Olá pessoal, boa tarde a todos. Me chamo Carlos Eduardo Canejo, sou engenheiro civil com mestrado em engenharia sanitária e ambiental. Estou terminando agora meu doutorado em engenharia ambiental, né? A minha formação, de uma maneira geral, é na área de resíduos e é exatamente por isso que eu resolvi gravar alguns vídeos sobre tratamento de resíduos e algumas perspectivas sobre a gestão e o gerenciamento de resíduos, né? A gente começa nessa aula de hoje com um bate-papo inicial sobre o que é lixo para o senso comum. Não tem jeito. Diariamente a gente gera 1 quilo, 1 quilo e pouquinho de lixo. Isso nos grandes centros urbanos. A partir do momento que a gente vai para áreas menos povoadas, com menor densidade populacional, esse valor reduz um pouco mais, chegando a 500, 600 gramas por dia. Mas todos nós geramos nas nossas rotinas, nas nossas atividades diárias, o nosso lixo de cada dia, né? Eu começo esse bate-papo com uma frase que eu tirei do livro do Braga, né? Que ela diz o seguinte: tudo que o ser humano faz, produz e consome gera os mais diversos tipos de resíduo, o que popularmente é conhecido como lixo. Aqui já vai uma primeira crítica, que eu acho que a gente precisa matar esse termo lixo. A gente precisa começar a mudar a nossa percepção sobre o que é lixo e, consequentemente, ressignificar o mesmo como um resíduo. Eu vou falando sobre um pouco mais disso nos próximos minutos do nosso vídeo. A verdade é que hoje um mundo com mais de 7 bilhões de pessoas, todas elas gerando seu 1 quilo, 1 quilo e pouquinho de resíduo, nos colocam um cenário de colapso ambiental muito grande e que deve ser enfrentado por nós no gerenciamento de resíduos. E, obviamente, isso vai recair nas obrigações de tratamento desses resíduos. É um mar de desperdício que grandes cidades no mundo inteiro estão sendo engolidas pela produção excessiva de materiais recicláveis e também de matéria orgânica que acaba sendo acumulada e muitas vezes desperdiçada no ambiente, causando uma série de problemas ambientais. Acho que todo mundo tem uma mínima noção do que é um aterro sanitário, do que é um lixão. A gente vai ter um vídeo específico falando sobre isso, mas a verdade é que são problemas ambientais somente distribuídos e armazenados no nosso planeta. A gente precisa entender de uma vez por todas que, sob a perspectiva do gerenciamento de resíduos, não existe jogar fora. A gente só está transladando o problema de um lugar para o outro. Por isso que é importante, num primeiro momento, a gente começar a desmistificar o que é lixo, para então entender a necessidade de fazer um bom gerenciamento dos resíduos. O que é o lixo, né, para o senso comum, né? Se a gente estiver andando na rua e se deparar com uma cena como essa, é um cotidiano relativamente comum nos grandes centros urbanos, a gente vai ver uma tristeza escancarada aí nas nossas caras. São muitos recursos sem o devido aproveitamento, né? A gente pode ver nessa foto caixas de papelão, plástico, sacos plásticos, coco, tudo isso com uma característica típica de resíduos comerciais. Logo ao fundo você vê várias lojas que certamente ou infelizmente também contribuem para essa poluição que não é só visual, causando uma série de transtornos na nossa vida no dia a dia, né? Esse é o típico resíduo comercial de prestador de serviço que muitas vezes se soma aí com os resíduos sólidos urbanos. A gente vai ter um videozinho detalhando um pouco mais sobre cada um desses tipos de resíduos muito em breve. Mas o importante dessa imagem é que fique claro para vocês o tamanho do desperdício, né? Papel, papelão, plástico, móveis de uma maneira geral, coco, coisas que são totalmente diferentes, jogadas, formando um pequeno lixãozinho no meio da via pública. Imagina uma chuva que pode fazer carreando esses resíduos até uma boca de lobo, entupindo uma galeria e fazendo com que a poluição vá fluindo de um lugar para o outro, contaminando também corpos hídricos. Um outro exemplo de resíduos para o senso comum é isso que a gente gera no dia a dia, né? São as nossas embalagens, né? Claro que essa foto representa, tem o foco de representar mais as embalagens mesmo, mas a gente gera algo em torno de 50%
de matéria orgânica nos nossos resíduos domiciliares. Isso é uma fração de extrema significância. O que eu quero mostrar aqui para vocês é que a gente tem um volume muito significativo de embalagens que, com um correto gerenciamento, poderia não ser considerado lixo e sim um recurso, da mesma forma que os resíduos orgânicos poderiam ser, quando devidamente compostados e aproveitados, significarem também economia de espaço nos nossos aterros sanitários. Esse, especificamente o resíduo orgânico, merece uma atenção, né? Quando a gente olha para ele no âmbito da nossa casa, né? Na nossa rotina, a gente não tem uma preocupação muito grande, mas quando a gente imagina e multiplica a quantidade de pessoas que geram seus resíduos orgânicos diariamente, imagina isso indo para um lixão, um aterro sanitário, é que a gente consegue perceber o tamanho da encrenca que é fazer o gerenciamento de resíduos, porque os resíduos orgânicos, eles vão, em função da sua alta biodegradabilidade, naturalmente liberando, né, um líquido, liberando gás, e a partir disso pode gerar contaminação de solo, contaminação de ar, causando uma série de transtornos, além, é claro, de atrair vetores, o que gera problemas de disseminação de doenças, né? No nosso dia a dia, a gente não dá muito valor a essa fração, mas precisamos sim olhar com mais calma para ela, para que a gente possa ou criar canais de valorização para esses resíduos, ou, quiçá, né, fazer uma compostagem em casa e reduzir assim aquilo que está indo para os aterros sanitários. Bom, o senso comum, de uma maneira geral, tem uma visão muito imediatista. Ele acha que meramente ao jogar o seu resíduo na lata de lixo, acabou o problema, né? Tem alguns alunos que já me falaram que eles jogaram fora da cesta de lixo. Isso acontece também, não posso negar. Mas vamos supor, né, o senso comum entende que o problema do gerenciamento de resíduo acabou ali, consigo, no momento que ele descartou o mesmo, o que não é verdade, né? É necessário que se entenda que isso é só o começo de um fluxo extremamente complexo de gerenciamento desse resíduo, né? O senso comum entende que o problema acabou ali e que aquela lixeira é quase que um portal mágico dimensional que levou todos esses resíduos para algum lugar do universo na qual sumiu com o problema que ele tinha nas mãos. Só que a gente sabe que os sistemas de gestão integrada de resíduos têm uma sofisticação enorme e precisamos sim evitar esse pensamento que o descarte acaba no momento que a gente o faz. Na verdade, o descarte é mais uma das etapas do grande fluxo de gerenciamento de resíduos. Por que eu estou insistindo tanto sobre essa perspectiva? O senso comum, de uma maneira geral, faz isso sem nenhum tipo de culpa ou remorso, porque, afinal de contas, ele entende que aquilo é lixo. E o que é o lixo para o senso comum, né? Se a gente for olhar a definição do termo, a palavra lixo deriva do termo em latim lix, significa cinza, e, de acordo com o dicionário Aurélio, é definido como sujeira, imundícia e coisas inúteis, velhas e sem valor. Ou seja, é algo que a gente não tem o menor interesse em ter perto de nós, e por isso a gente trata com tamanho desdém, né? Então, queridos, no dia a dia, só o fato da gente estar aqui batendo esse papo, o Brasil inteiro está gerando, em tese, aquilo que é lixo. O mundo inteiro está gerando uma quantidade gigantesca de lixo, né? Agora, a gente precisa refletir um pouco sobre esse conceito. Lixo é realmente lixo? Bom, eu entendo que não. Lixo, na verdade, são recursos. Recursos esses que eu poderia aproveitar através dos canais de reciclagem, os canais de valorização de matéria orgânica. Eu posso aproveitá-los no próprio aterro sanitário, né, fazendo com que eu tenha aproveitamento do biogás, ou então eu posso aproveitá-los pelo simples fato de ter economia com não destiná-los para um aterro sanitário. Se eu tenho um canal de reciclagem bem estruturado, o que seria custo para a operação de aterro vira receita para algum grupo, indústria, investindo na segregação e, consequentemente, na reciclagem. Então, lixo não é lixo, não pode ser visto dessa forma. Lixo é recurso alocado no local equivocado, né? Então, só para reforçar um pouco essa minha fala, esse recurso ele pode ser gerado e aproveitado a partir da utilização do resíduo, né, do lixo, ainda lixo, como composto,
como materiais recicláveis, na geração de energia e também como economia, tá? Gente, para essa nossa primeira aula, a proposta era fazer só uma apresentação geral sobre os conceitos gerais do que é lixo para o senso comum e a gente começar, a partir de agora, a conhecer um pouco das outras tipologias de resíduos e desmistificar efetivamente o conceito do termo lixo, para a gente poder entender como é que se faz aí um devido tratamento desses resíduos e, obviamente, fazendo com que esse lixo não exista mais, o que exista seja resíduo e a partir de então a gente possa criar os devidos canais de valorização. Para esse primeiro bate-papo, para essa primeira aula, a gente fica por aqui, gente. Um abraço e até a próxima.